Quando você chega no fim dos 60 e no começo dos 70 anos, ninguém te prepara para o quanto a vida começa a parecer estranha. As pessoas te avisam sobre o dinheiro da aposentadoria. Te avisam sobre colesterol, pressão alta, remédios e consultas médicas. Mas pouquíssimas pessoas sentam com você e contam a verdade sobre o que realmente muda entre os 65 e os 75 anos. E eu vou te dizer uma coisa a partir da minha própria vida. Meus amigos, essa não é a década em que a vida se torna impossível. É a década em que a vida se torna mais pesada. Coisinhas pequenas, coisas comuns, coisas que antes não custavam nem um segundo de pensamento, de repente, passam a exigir algo de você. Um pouco mais de energia, um pouco mais de coragem, um pouco mais de paciência. E se você não entende o que está acontecendo, começa a se culpar por mudanças que, na verdade, estão acontecendo com quase todo mundo da sua idade. É por isso que agora eu quero conversar com você sobre 6 desafios que atingem muita gente nesses anos. Não para te deixar deprimido, muito pelo contrário. Eu quero que você os entenda antes que eles roubem, em silêncio, pedaços da sua vida sem pedir permissão. Porque, uma vez que você entende o que está acontecendo, consegue reagir com delicadeza. Não com força, não com negação, mas com consciência. Esse aqui chega sorrateiro. A maioria das pessoas nem percebe que está acontecendo. Um dia, você nota que vem dirigindo pelas mesmas ruas há meses, comendo as mesmas refeições, assistindo aos mesmos programas de televisão, sentando na mesma poltrona toda a noite, enquanto os dias se embaralham, como se alguém tivesse tirado o xerox da sua vida repetidas vezes. Eu passei por isso depois que fiz 70 anos. Tinha um restaurante de que eu gostava muito, a mesma mesinha do canto toda terça de manhã. Os mesmos ovos, o mesmo café, a mesma garçonete me chamando de meu bem. No começo era reconfortante, familiar, seguro. Mas, depois de um tempo, percebi uma coisa incômoda. Meu mundo estava encolhendo sem pedir minha permissão. Meu cérebro não estava mais acordando. Eu não estava curioso, não estava interessado. Os dias deixaram de ser memoráveis. E deixa eu te contar uma coisa importante, meus amigos. O cérebro envelhece mais rápido quando nada mais o surpreende. As pessoas acham que manter a mente afiada é fazer palavras cruzadas e tomar vitaminas. Isso é ótimo, mas o que realmente mantém a mente viva é a novidade. Pequenas surpresas, momentos mínimos em que o seu cérebro precisa prestar atenção de novo. Uma tarde, dirigi 3 quarteirões a mais do que o de costume e encontrei uma pracinha que eu nunca tinha notado. Sentei lá, olhando 2 meninos jogarem basquete, enquanto uma senhora alimentava passarinhos com um saquinho de pão. Nada de extraordinário aconteceu, mas quando cheguei em casa naquela noite, percebi uma coisa. Eu lembrava daquele dia com clareza. É isso que a novidade faz. Ela acorda a mente. Então agora eu digo isso para todo idoso. Em todo lugar que eu vou, uma vez por semana, faça uma coisa que não seja familiar. Nada dramático. Você não precisa saltar de paraquedas aos 73 anos. Só caminhe por uma rua diferente. Leia um autor diferente. Experimente um restaurante do outro lado da cidade. Sente num banco diferente da praça. O cérebro que envelhece não precisa tanto de emoção quanto precisa de interrupção, porque quando todos os dias são idênticos, a mente lentamente para de gravar a vida.
E isso, meus amigos, é um jeito perigoso de envelhecer. Esse é o desafio de que ninguém gosta de falar, porque parece constrangedor. É o encolhimento do seu mundo social. Não de uma vez só, devagar, silenciosamente. Primeiro, você para de fazer ligações porque está cansado. Depois, para de aceitar convites porque ficar em casa parece mais fácil. Aí passam meses e você percebe que o telefone quase não toca mais. Já vi isso acontecer com homens bons, homens fortes, homens que passaram 40 anos trabalhando cercados de gente todo santo dia e de repente estão sentados sozinhos no silêncio, se perguntando para onde todo mundo foi. Mas aqui está a verdade que ninguém explica direito. Muitas vezes, não foram as pessoas que desapareceram primeiro. O impulso desapareceu primeiro. A vontade de se estender para fora vai ficando mais fraca conforme envelhecemos. É por isso que a solidão se torna tão perigosa depois dos 65. Não se trata apenas de estar sozinho. Trata-se de perder aos poucos o instinto de se reconectar. Eu me lembro de que, depois que minha esposa faleceu, havia tardes em que eu ouvia risadas dos vizinhos nas varandas e pensava comigo mesmo: talvez eu devesse ir até lá. Mas aí uma outra voz sussurrava: talvez amanhã. Essa frasezinha pode roubar anos de uma pessoa. Talvez amanhã. E aí o amanhã vira 6 meses. Agora escuta com atenção, porque isso importa. Na nossa idade, você não precisa de dezenas de amigos. Não precisa de uma agenda social lotada. Você só precisa de contato humano regular. Conexões pequenas e repetidas. O caixa que reconhece o seu rosto. O vizinho que acena enquanto leva o lixo para fora. O barbeiro que pergunta como foi a sua semana. Essas pequenas interações são mais importantes do que o orgulho nos permite admitir. Seres humanos são criaturas sociais até o último dia. E vou te dizer outra coisa que aprendi do jeito difícil. Solidão e solitude não são a mesma coisa. A solitude pode ser linda. Algumas manhãs eu sento perto da janela com meu café e o silêncio parece rico e tranquilo. Isso é solitude. Mas a solidão é vazia, pesada, como se as paredes estivessem se fechando devagar. As pessoas mais velhas precisam aprender a diferença. Uma alimenta o espírito, a outra o mata de fome lentamente. Então, se você está me ouvindo e percebe que não fala com outra pessoa há 2 ou 3 dias, não ignore isso. Não fique esperando a motivação voltar por mágica. Agora, a ação vem primeiro, não o sentimento. Às vezes, aos 72 anos, você tem que calçar os sapatos antes de a vontade chegar. E, curiosamente, quando você sai por aí, a vontade quase sempre vem correndo atrás. Esse talvez seja o mais difícil de todos, porque ataca o seu orgulho. É aprender a receber ajuda. A maioria da nossa geração foi ensinada de que força significava dar conta de tudo sozinho. Criamos filhos, pagamos contas, trabalhamos em empregos que odiávamos, cuidamos de pais doentes, sobrevivemos a perdas que ninguém sequer conhece. Nos tornamos especialistas em carregar peso em silêncio. Mas em algum momento depois dos 70, a vida começa a fazer uma pergunta dolorosa. Você consegue deixar alguém te ajudar sem sentir vergonha? Não é fácil. Eu me lembro de escorregar na cozinha numa manhã de inverno. Não quebrei nada, graças a Deus. Mas fiquei ali sentado no chão frio por mais tempo do que gostaria de admitir. E o meu primeiro instinto não foi ligar para alguém.
Meu primeiro instinto foi esconder o ocorrido. Não é curioso? Mesmo sozinhos no chão, muitos idosos continuam protegendo todo mundo da sua própria realidade. Não queremos virar um fardo. Não queremos que nossos filhos fiquem preocupados. Não queremos que os vizinhos vejam fraqueza. Mas, meus amigos, recusar ajuda não preserva a dignidade tanto quanto as pessoas pensam. Às vezes, só adia o desastre. Eu conhecia um homem chamado Walter, sujeito orgulhoso, eletricista aposentado, duro na queda. Não deixava ninguém cortar a grama dele, mesmo depois que a respiração ficou ruim. Não usava bengala. Não pedia carona à filha para ir às consultas. Vivia dizendo: "Estou bem. Sabe o que aconteceu? Uma queda feia. Hospital. Reabilitação. Perdeu quase toda a independência em 6 meses porque esperou demais para aceitar um pequeno apoio." Isso me mudou profundamente. Comecei a perceber uma coisa importante. Pedir ajuda cedo não é rendição, é estratégia. Envelhecer com inteligência não é provar que você ainda consegue fazer tudo sozinho. Envelhecer com inteligência é preservar energia para o que mais importa. E deixa eu dizer mais uma coisa que muitos idosos precisam ouvir. As pessoas que te amam muitas vezes querem ajudar mais do que você permite. Às vezes, quando você recusa todas as ofertas, não está protegendo, ninguém está impedindo que te amem. Levei anos para entender isso. Há outro desafio que entra nesses anos tão silenciosamente que você mal percebe, até o seu mundo começar a ficar menor. Estou falando da hesitação do corpo, não fraqueza exatamente. Hesitação, aquela pequena pausa antes de se levantar da cadeira. Aquele momento no pé da escada em que você de repente calcula se a subida vale a pena. Aquela sacola de compras que você carregou com facilidade por 30 anos e que agora parece estranhamente mais pesada do que deveria. Os jovens acham que o envelhecimento chega como um raio, mas na maior parte das vezes ele chega como neblina, lento, quieto, quase educado. Eu me lembro de estar na minha garagem numa tarde, olhando para uma escada que eu já tinha subido 1000 vezes, e pela primeira vez na vida, meu corpo me fez uma pergunta antes de se mover. Tem certeza disso? Aquilo me abalou, não porque eu não conseguisse subir a escada, mas porque a confiança automática tinha ido embora. E aqui está o que eu quero, que as pessoas mais velhas que estão me ouvindo entendam. Muitas vezes, não é o corpo que para primeiro, é a disposição que para primeiro. Você evita um movimento difícil, depois outro, e devagar, o corpo aprende a viver menor. É assim que as pessoas encolhem sem perceber, param de alcançar as prateleiras altas, param de caminhar, param de se abaixar, param de carregar coisas, e depois de meses suficientes, os músculos obedecem. Comecei a lutar contra isso de formas bem pequenas, nada heróico. Toda manhã, comecei a caminhar um pouquinho mais longe pelo meu quarteirão do que eu tinha vontade de caminhar. Em algumas manhãs, meus joelhos reclamaram o percurso inteiro, mas o objetivo não era virar atleta. O objetivo era conversar com o meu corpo. Eu queria que meu sistema nervoso lembrasse que o movimento ainda fazia parte da vida. E aprendi uma coisa poderosa. Corpos mais velhos respondem melhor à constância do que à intensidade. Você não precisa se castigar numa academia aos 74 anos, mas precisa continuar dizendo ao seu corpo: nós ainda estamos participando da vida. Porque
Uma vez que o cérebro decide que o movimento não é mais necessário, o declínio acelera silenciosamente nos bastidores. O quinto desafio é um que as pessoas raramente admitem em voz alta. É o luto que nunca vai embora por completo. Quando você chega aos 70, quase todo mundo carrega ausências invisíveis. Um irmão que se foi, um cônjuge que se foi, velhos amigos que se foram, pais que se foram há muito tempo, até os lugares que você amava desaparecem. Restaurantes fecham, bairros mudam, casas são vendidas. Às vezes você dirige por uma rua que já conheceu de cor e se sente um estranho dentro das próprias lembranças. Esse tipo de luto é difícil porque não chega mais de forma dramática. Ele se entrelaça à vida comum. Você está servindo café e de repente lembra de alguém que costumava sentar do outro lado da mesa. Você ouve uma música no supermercado e seu peito aperta por 10 segundos antes de continuar as compras, como se nada tivesse acontecido. Os mais jovens costumam achar que o luto é uma coisa que se termina, mas os mais velhos sabem melhor. O luto muda de forma. Fica mais silencioso, mas permanece. Eu ainda me pego pegando o telefone para ligar para pessoas que já se foram há anos. Não é impressionante? Às vezes a mente lembra do amor mais rápido do que da realidade. E eu acho que uma das razões pelas quais esses anos parecem emocionalmente pesados é que os idosos estão enlutados o tempo todo, fingindo que não estão. A gente se torna muito habilidoso em funcionar carregando tristeza. Mas vou te contar o que me ajudou. Eu parei de tratar o luto como inimigo. Parei de perguntar, por que eu não consigo superar isso? E comecei a perguntar, e se lembrar fizer parte de amar? Isso mudou tudo para mim. Sentir falta das pessoas significa que elas importaram. Sentir tristeza significa que o seu coração ainda está vivo. O perigo é quando o luto endurece e vira retraimento. É aí que as pessoas param de viver antes de a vida realmente acabar. Então, se você perdeu pessoas, e sei que muitos que me ouvem perderam, por favor, me escute com atenção. Não construa um santuário com a sua dor e se mude para dentro dele para sempre. Carregue suas lembranças com ternura. Sim, diga o nome delas. Conte histórias sobre elas. Mas continue vivendo também. Continue rindo também. As pessoas que amamos não iam querer que a gente ficasse sentado em quartos escuros, esperando para encontrá-las. A vida ainda pede algo de nós enquanto estamos aqui. E agora chegamos ao sexto desafio, talvez o mais profundo de todos. É a questão do propósito, depois que as velhas identidades se dissolvem. Esse atinge as pessoas com mais força do que elas esperam, especialmente as pessoas boas e trabalhadoras. Durante 50 anos, você soube quem era porque alguém precisava de você. Você era o provedor, a mãe, o chefe, o trabalhador, o solucionador de problemas, o cuidador. Toda manhã vinha com instruções anexadas. Aí um dia os filhos estão criados, a carreira acabou, os horários desapareceram e, de repente, você acorda fazendo uma pergunta assustadora. Quem sou eu agora? Muitos idosos ficam deprimidos sem perceber que essa é a verdadeira ferida por baixo de tudo. Não é simplesmente o envelhecimento, é a perda de papel. Eu passei por isso depois da aposentadoria. No primeiro ano, continuei agindo como se estivesse de férias. Mas com o tempo, as férias viram vazio, se não houver um sentido mais profundo por baixo.
Lembro de estar sentado na minha sala numa tarde, pensando: ninguém realmente precisa de mim hoje. Essa frase pode se tornar perigosa se você a repetir por tempo suficiente. Mas a idade também me ensinou uma coisa linda. Talvez o estágio final da vida não seja sobre ser necessário ao mundo a cada minuto. Talvez seja sobre finalmente encontrar você mesmo por baixo de todos os papéis que você passou décadas representando. Isso leva tempo e honestidade. Algumas pessoas nunca fazem isso, porque se mantêm ocupadas, se distraindo até o fim. Mas se você se sentar em silêncio por tempo suficiente, começa a descobrir o que ainda te faz sentir vivo. Não produtividade, não utilidade e vivacidade. Talvez seja a jardinagem. Talvez seja pintar passarinhos que ninguém vai comprar. Talvez seja ler livros de história. Talvez seja ajudar um vizinho solitário a se sentir visto. Talvez seja simplesmente aprender a apreciar a própria companhia sem culpa. Há sabedoria nisso. Sabedoria de verdade. O mundo ensina os jovens a construir identidade através de conquistas. A velhice ensina algo completamente diferente. Ela ensina a identidade através da presença, da atenção, de apreciar o que permanece em vez de lamentar apenas o que desapareceu. E depois de todos esses anos, eis o que eu sinceramente acredito. As pessoas que envelhecem com mais paz não são necessariamente as mais saudáveis nem as mais ricas. São as que aprendem a suavidade sem se render. Elas param de brigar com a realidade toda manhã. Elas se adaptam, ficam mais gentis consigo mesmas. Param de medir o próprio valor pela velocidade, pela produtividade ou apenas pela independência. Aprendem a receber alegria em formas menores. Uma xícara de café quente, um telefonema de um neto, a luz do sol entrando pela janela da cozinha, uma caminhada tranquila no fim da tarde. Essas coisas parecem pequenas quando somos jovens. Mais tarde na vida, elas se tornam enormes. Então, se você está entre os 65 e os 75 anos, ou até mais velho que isso, quero que lembre de uma coisa antes de nos despedirmos. Você não está fracassando porque a vida parece mais pesada agora. Você está carregando um cérebro e um corpo que simplesmente exigem mais intenção do que exigiam antes. Isso não é fraqueza. Isso é o envelhecimento humano. E apesar de todas as perdas que esses anos podem trazer, ainda existe uma beleza profunda disponível para você. Ainda sobrou curiosidade. Ainda sobrou conexão. Ainda sobrou riso. Ainda sobrou propósito. Talvez não do jeito barulhento e ambicioso que o mundo celebra na juventude, mas de um jeito mais silencioso e mais verdadeiro. Obrigado por passar esse tempo comigo. Eu digo isso de coração, e se alguma coisa nessas palavras ficou com você, segure firme nela esta semana. Dê a caminhada, faça a ligação. Experimente a coisa desconhecida. Deixe alguém te ajudar. Seja um pouquinho mais gentil consigo mesmo do que você foi ontem. Todos nós percorremos um longo caminho para chegar até aqui. Se cuidem por aí, meus amigos.